Temos aqui uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, homem, e ele pergunta o seguinte: domingo, ontem, se comemorou a Páscoa. E algumas pessoas comemoraram com chocolate, caixas de bombom, com a figura do coelho. Eu gostaria que o pastor mostrasse na Bíblia a verdadeira representatividade da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Então vamos responder ao nosso consulente através de Êxodo, capítulo 12, verso 13. Nos falam a respeito. Podemos ler também, começar pelo verso 11, que fala a respeito da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, do versículo 11 ao versículo 13. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui nós vemos que o Senhor passaria por cima. A palavra Páscoa, no hebraico, é Pessah, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. É uma das exigências que Deus fez para com Israel, e era uma marca aonde eles deveriam pegar um cordeiro, e esse cordeiro, no 14º dia, ele estaria sendo imolado, e eles pegariam do sangue do cordeiro, como o irmão poderia ler o verso 7, que fala a respeito disso. E tomarão do sangue, e porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então este era um sinal daquela casa estaria protegida. Aquela casa não seria morto o primogênito. E isso era uma figura, um tipo do que o Senhor Jesus Cristo iria realizar no futuro. Assim, o povo de Israel saiu do Egito, nessa última praga, teve a libertação, a liberdade de deixar o cativeiro egípcio e ser conduzido para a terra prometida. Assim também, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso substituto, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós estamos com a marca do sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, nas nossas vidas,
nós também temos a saída do Egito, que representa o mundo, a libertação de Faraó, que representa Satanás, e estamos sendo conduzidos para uma nova terra. Essa representação que o irmão leu em Êxodo capítulo 12, falou da comemoração da Páscoa judaica. Mas agora, com relação ao tipo da, podemos dizer, da Páscoa cristã, significa a nossa libertação do pecado. E para nós cristãos, essa comemoração da Páscoa é apenas uma lembrança, uma menção daquilo que o Senhor veio realizar de uma maneira mais completa. Podemos ler com relação ao cristianismo o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo dá uma referência a respeito da Páscoa cristã. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é tipificado também como uma nova aliança. Ele foi sacrificado por nós. O contexto deste versículo está falando de uma disciplina na igreja. A igreja de Corinto era uma igreja dividida e também uma igreja desonrada. Existiam pecados gravíssimos no meio da igreja. E o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja que eles deveriam se limpar do fermento velho. O que significa o fermento velho? Significa situações de pecados cometidos na velha criação e que esses pecados ainda faziam parte da vida das pessoas. Aquelas pessoas eram pessoas inchadas, pessoas jactanciosas, pessoas orgulhosas, aceitavam o pecado e continuavam com essas práticas no meio do corpo da igreja. Isso trazia a reprovação da parte de Deus e a reprovação por parte do apóstolo Paulo. E dessa maneira ele estava dizendo que aqueles cristãos deveriam ser limpos. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo era a Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. E agora, eles, coríntios, deveriam ser uma nova massa. Aí vemos a importância de cada um de nós, no sentido individual da nossa vida, de termos essa Páscoa que é o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, e também no sentido coletivo da igreja. Quando fazemos parte da igreja, cada um dos seus membros tem uma responsabilidade, porque uma situação de pecado nas nossas vidas pode influenciar toda a massa. Por isso, o Senhor, Deus, ele determinou a chamada festa dos pães asmos, pão sem fermento,
Durante 7 dias, o povo de Israel não deveria usar fermento. O fermento é uma figura do pecado, do erro. E dessa maneira o fermento faz crescer a massa, mas é uma massa que não tem conteúdo, é apenas uma aparência do mundo. E Deus não quer essa aparência do mundo no meio do povo de Deus. Deus quer uma massa sem o fermento velho. Paulo diz agora, estais sem fermento. É algo limpo, é algo puro. E dessa maneira, podemos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi a nossa Páscoa, algo no passado, Ele foi sacrificado por nós. Agora, nós devemos viver em novidade de vida. Amém. E nós também encontramos, o pastor, o Senhor Jesus, ele participando da última Páscoa, e fazendo um novo concerto. Então, a Páscoa judaica fazia parte do velho concerto, e agora nós estamos no novo concerto. E nós lemos aqui em Mateus capítulo 26, que o Senhor Jesus Cristo, no lugar da Páscoa, ele instituiu a chamada ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do 26. E enquanto comiam aqui a Páscoa, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou seja, o novo concerto, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Então, aqui ele participava da Páscoa, comeu a Páscoa, a última Páscoa. Então ali ele estabeleceu um novo concerto, instituindo a ceia do Senhor. E nós hoje estamos no novo concerto. E não temos nada a ver com essa Páscoa judaica, Bem verdade que o Senhor Jesus ressuscitou num domingo, e nós, todos os domingos, se quisermos, podemos comemorar a ressurreição de Jesus. E assim ontem, em nossas igrejas, nós também relembramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Podemos ver que o Senhor Jesus, como bom judeu, ele participou dessa cerimônia da Páscoa, Em Lucas capítulo 2, nós vemos ele com 12 anos, ele se dirigindo com os seus pais a Jerusalém e ali participando da Páscoa judaica. E como o irmão mencionou, antes da sua morte sacrificial, ele reuniu os seus discípulos e participou também da Páscoa. E ele aproveitou este momento para falar dessa nova aliança. Ele sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Pedro, que participou dessa Páscoa judaica, que era também judeu, ele diz que não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa. No sentido espiritual, o que significa isso para aplicação nas nossas vidas? É o que Paulo fala aqui nesse texto do verso 7 de 1 Coríntios. Alimpai-vos do fermento velho.
Agora nós somos nova massa em Cristo Jesus. E por quê? Porque o Cordeiro foi morto, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor, para Deus operar no meio da igreja, ela tem que ser uma igreja dentro dessa limpeza. E hoje, infelizmente, nós vemos as pessoas com certo menosprezo da igreja do Senhor. E a responsabilidade, quando uma pessoa, eu sou membro de tal igreja, isso representa a igreja, é uma partícula, é uma célula da igreja. Maneiras que essa igreja, que é um projeto de Deus, é algo muito sério, que o Senhor Jesus Cristo, para estabelecer a sua igreja, ele teve que ser o Cordeiro Pascual. E às vezes, por qualquer motivo, a pessoa deixa de estar na casa do Senhor, né? Onde estar ali junto com os irmãos, servindo ao Senhor. E as pessoas trocam o momento de estar na casa do Senhor, qualquer momento aí de prazer, diversão. Mas nós devemos estar sempre na casa do Senhor, nos alimentando da palavra e servindo ao Senhor com alegria, né? É muito bom estar na casa do Senhor. Cada culto que nós participamos, somos grandemente abençoados. Nesse contexto de 1 Coríntios 5, nós podemos dizer que nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana jamais deve servir de pretexto para o pecado, né? Certo. Então, nós temos que fazer tudo para que realmente haja. Esse texto ele fala de disciplina. Assim como os pais devem disciplinar os seus filhos quando têm um mau comportamento, a igreja também deve disciplinar aqueles que estão sendo uma massa, fazendo parte de uma massa que não está correspondendo com a expectativa da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala muito bem nesse texto, quando ele faz o seu juízo, ele julga o pecado. Ele diz no verso 13, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Então, o que ele fala? Um texto no verso 5 que ele fala, queria que o irmão lesse, que é um texto até de difícil interpretação, que ele fala aqui no 1 Coríntios 5, 5. Primeira Coríntios 5 e 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui vemos que o próprio apóstolo está falando uma palavra um tanto que pesada, entregue a Satanás. O que significa isso? Não significa privar da salvação, pois não é a igreja que concede a salvação. Quando um cristão ele está em comunhão com a igreja, com o Senhor, ele desfruta de uma proteção especial dos ataques de Satanás. É isso que precisamos entender. Quando nós estamos integrados na igreja, invisivelmente, espiritualmente, nós estamos protegidos contra os ataques do inimigo. Mas quando se encontramos fora da comunhão com Deus e da igreja local, nós somos expostos ao inimigo. Daí a importância de fazermos parte da igreja, do corpo do Senhor, de sermos realmente nova massa. Agora, pastor, nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 em diante, também está falando aqui sobre a disciplina na igreja, né? Quando fala aqui, alimpai-vos do fermento velho,
E no versículo 6, né, fala, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Aqui Paulo está repreendendo a igreja, porque havia fornicação na igreja, havia um indivíduo aqui envolvido em pecado sexual, que estava abusando da mulher de seu pai, e a igreja fazia vista grossa, a igreja tolerava, não queria disciplinar. Não sabemos se ele tinha alguma influência, e aqui Paulo escreve essa carta mostrando que a igreja não pode tolerar o pecado. E é muito claro, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. E hoje em dia também encontramos na igreja pessoas envolvidas em pecado, talvez não no pecado desta pessoa aqui, pecado sexual, mas que trazem prejuízo à obra do Senhor. E é um fermento que vai levedar toda a massa. E a igreja não pode tolerar a indisciplina, não pode tolerar pecado, porque ele é contagiante. E muitas vezes hoje os pastores, por pressão dos membros da igreja, de uma certa ala da igreja, fazem vistas grossas. Não, deixa para lá, vamos tolerando o pecado. Não tem mais coragem de disciplinar. E Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 5, nos mostra sobre a importância da disciplina na igreja, da coragem que deve ter os obreiros de quando detectar algo que vai contaminar a igreja, prejudicial ao corpo de Cristo, disciplinar. E Paulo diz aqui que esta disciplina é em nome do Senhor Jesus. É algo feito em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós curamos os enfermos, em nome do Senhor Jesus expulsamos os demônios e em nome do Senhor Jesus nós excluímos. Em nome do Senhor Jesus disciplinamos. Paulo fala aqui, em nome do Senhor Jesus, juntos, vós e o meu espírito. É uma decisão conjunta, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, a autoridade que ele usa aqui para disciplinar, que esta pessoa, que este membro, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E aí ele fala, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Olha a importância da disciplina. Então, muitas igrejas abandonaram esta doutrina bíblica chamada disciplina. Aqui encontramos a figura muito falada do fermento, que o fermento ele faz inchar a massa. E às vezes a pessoa, puxa, naquela igreja está cheio, por que na outra está menos pessoas? Porque muitas das vezes essa igreja está inchada com o fermento velho. E ali não existe nenhuma disciplina, e isso, aos olhos de Deus, não é algo que agrada ao Senhor. Devemos deixar fora o fermento da maldade, do pecado, para realmente sermos nova massa em Cristo Jesus. Amém.